E nessa viagem imparável pela Espanha, França e Suíça, nós fomos parar, depois que chegamos em Lausanne, em Zermatt, via Visp ou Visc. Isso aí eu vou botar do lado do roteirinho. Uma informação, eu vou soltando aí do lado fotos diversas e boto assim, passeio em Zermatt, dentro do trem de Visc, sei lá. Então, para você ficar bem ligado, eu vou soltando, não só na hora que a gente fala, mas todas as horas. O que eu senti nessa viagem? O meu pai, ele era geólogo, e eu até estou gravando esse material no Dia dos Pais, até homenageando ele, e ele morou na Suíça. Então, nessa viagem eu pude ver muitos afloramentos de pedras, pude ver muitas correntezas de rios, algumas cachoeiras, a montanha, perdão, né, o Alpe, que dá naquele chocolate Toblerone, vem o desenho desse Alpe, né, é Alpe ou Alpes? Alpes. Alpes, né? E não sei o nome dele, né? Mas Tem o nome, é porque é um nome quase que... Matterhorn, Matterhorn. Matterhorn, É isso. sabe? Então a gente passeou na cidade, a gente se alimentou lá, mas a nossa alimentação tem sido toda em supermercados, porque eu sou muito regrado com relação à minha alimentação, que eu sou diabético. E você já está vendo desde o início dessa gravação, eu mostrando fotos e tal. O trem estava lotado, muito cheio, e tem muitos chineses visitando a Europa no verão. A China parece que está ocupando o mundo inteiro por sua população gigantesca, com sua cultura. Ou seja, eles entram até na descida dessa cidade de Zermatt. Vários chineses foram na primeira classe, mas Do trem. eles só tinham passagem para a segunda. Aí tiveram que voltar de pé durante 1 hora. Então, daqui de Lausanne, nós fomos para Visp, depois Zermatt. Tudo gratuitamente. Não é gratuito porque eu paguei o Eurail. E aí a gente marca essas viagens todas sem nenhum custo. Diferente da outra que nós fizemos no MOB, né? Que gastei dinheiro com assento, gastei dinheiro com a diferença, porque era a primeira classe e tal. Essa eu não gastei nada. E a Agnes citou no outro vídeo, se você assistir, que ela gostou mais dessa viagem. O que eu gostei? As imagens geológicas, as imagens das montanhas e a água correntezas, para aquele esporte, inclusive aquele, eu falava para Agnes, de rafting, para você fazer nessas correntezas. O trem eu achei bom, né? Um trem legal, você entende? Cheio, sabe? Então eu achei interessante a gente ter a vaga na primeira classe no outro passeio, porque pelo menos eu sabia que ia sentar e ia mais vazio a primeira classe. E o local que a gente estava foi bem cheio. E na cidade eu senti assim, você que é do Brasil, eu senti uma cidade de Gramado, não passa carros, só tem pequenos carros elétricos. De lá a gente sentou num banco muito bacana para ver o monte Matterhorn, né? Vai aparecer o nome aí do lado corretinho. E foi essa experiência que eu gostei muito. E eu acho que a gente passou 2 horas lá. Quando você não está hospedado, eu acho que é suficiente para você se divertir bem. Palavra da Agnes para ela falar o que quiser. A diferença do que tudo que o Anand falou é que tem muita gente que faz o turismo de resistência, inclusive foi colocado no site do Cultura Alternativa uma matéria sobre isso. Então, o que tem de pessoas que fazem trilhas é muito grande, desde jovens, dos pequenos até os idosos. Nos chamou bastante atenção. Eles vão com aqueles
instrumento, né, que vão se segurando, feito uma bengala, mas tem um nome apropriado, Caminhando. que é de caminhada, né, De fazer esqui também. Tipo um esqui, exatamente, né, que são para subir as montanhas. Então, quanto ao horário, vou falando ao contrário, né, do que ele falou, então de quem vai, o tempo vai do que você vai fazer. Como a gente foi somente essas 2 horas, que é o que nós tínhamos, então entramos em lojinhas de souvenir, tinha bastante coisa, preço dentro do mercado de turismo, né? Tinha também um museu, eu não entrei, um museu muito bacana. Tem água das fontes, como é uma tradição em alguns lugares aqui da Europa que você pode beber, e tinha lá à disposição. O piso é bem de pedra mesmo, então sapatos confortáveis para ir. Então é um trecho muito curtinho. O que diferencia é isso que eu estou falando. É se você vai fazer um turismo de resistência, de realmente de escalada, de outras coisas que você vai subir as montanhas. Então tem também supermercado. Mais de um, acho que um só, não foi? Que, pelo menos que a gente viu, a gente entrou num só, que é o da cooperativa aqui da Suíça, o Coop, e muita gente entra. Ele fica quase que em frente, podemos dizer que é em frente à estação, e que ferroviária, e que as pessoas entram para fazer realmente o consumo. Tinha assim, de todas as etnias e todos os lugares do mundo a gente via. Era assim, parecia que você estava numa convenção geopolítica. E aí tinha tanto comidas quentes, como um pedaço de frango, pizza. Eu mesmo comi pizza. Tem uma foto minha aí, assim, maravilhosa, eu comendo um pedaço de pizza, que foi o que cada um escolhe, o que quer, né? Foi lá que você comeu uma salada, não foi? Não, acho que Tô trocando, foi então. em Zeisman. Zeisman. É tanta informação que a gente fica perdido. E aí, então, tem muita comida dentro, frutas. Eu comprei umas amoras, estavam deliciosas. E voltando o restante, né, no trem, a ida para mim foi deslumbrante. Porque eu e o Anand, a gente gosta muito de água, então quando tem o rio e a água era da cor do calcário, né? Que eu acho que é uma predominância. Não sei, era uma coisa que eu gostaria até de ver. Eu sei que aqui na Europa tem muito calcário, então tanto é que a água que vai para as casas precisa de algum tratamento por causa do calcário que fica duro. E a água que descia era bem assim, tipo cinza claro, que lembra muito calcário. Eu não sou o pai dele, né? Que o pai dele é que estudou isso, mas assim, como o clima estava em 32 graus, próximo a isso, então estava bastante quente e aquela água dava uma sensação muito gostosa. Hotéis finos, né? E a gente observou que, como não passa veículo lá, é proibido. Observamos também que nas cidades, a última cidade, além de campings que tem vários ônibus, carros, tudinho, eles ficam ali. Se você for lá para o monte, você tem que parar o carro ali e escolher ou vai a pé, ou vai no trem, né? E tem também da estação ferroviária até os hotéis, principalmente os mais chiques. Tinha lá um chamado Nick, que me lembrou muito a minha academia, né? Tem lá que ele vai pegar o passageiro de um canto para outro. Como também tem os passageiros que saem com a sua maleta e sobem lá o morro e vão para os seus lugares. Um comércio variado, muita coisa bacana, né? E tudo alusível ao esporte e ao frio também, que ali na época do inverno deve ser belíssimo. O verão também estava muito bonito, então no inverno com a neve também deve ficar bacana. Será que eu esqueci de mais alguma coisa? Não, agora umas fofocas, né? A gente levou calça, levou casaco, levou isso. Foi. Falta de experiência, né? Não precisava ter levado no verão, não precisa levar. Tá? E a segunda fofoca, a Agnes não tem muita afinidade com cachorro. Ela é meio distante de cachorro. E aí entrou um cachorro no trem, sentou ao lado da Agnes.
um Cocker Spaniel, mas Quietinho, bem tadinho. quietinho, sabe? O dono ficava o tempo todo acariciando. Por sinal, a gente viu vários cachorros, todos bem tranquilos. Eles só latiam mesmo quando tinham um contato com outro cachorro. Então, para que você que gosta de cachorro, você vai curtir belas raças aqui na Europa. E que mais? Acho que é isso, né? Acho que é isso. Então fica a dica para você vindo Se à você tiver Suíça. o Eurail, você marca fácil. E mesmo que não tenha, é um passeio que vale muito a pena. Então, se tem uma prima minha, eu até falei com ela agora há pouco, que ela está com a passagem mais ou menos programada para setembro de 2025. Nós estamos aqui em agosto, então é uma época que ainda vai mudar a estação, vai ficar um pouquinho mais fria, mas que vale a pena demais. Se você me perguntar o que é que vale a ida a Zermatt ou fazer o Golden é uma Golden viagem. Pass, né? Eu vou botar aí do lado a nossa matéria. Eu lhe digo que o de Zermatt é mais gostoso. Tinha mais gente, mais caloroso, ele faz mais meu estilo. Beleza, então. Então, um abraço e sucesso para vocês.